Saudações, caros alunos, meu nome é Capitão Gondim, ministro aula de Física e Matemática. Falaremos sobre um tema muito importante da física clássica, sobre associação de espelhos planos. A associação de espelhos planos é um conceito óptico que se refere à disposição de dois ou mais espelhos planos em relação uns aos outros. Quando esses espelhos são colocados de forma em que suas superfícies reflitam a luz incidente sucessivamente, criam-se múltiplas imagens refletidas do mesmo objeto original. Para entender melhor esse conceito, vejamos a seguir algumas características da associação de espelhos planos. Reflexão da luz. Espelhos planos são superfícies lisas e polidas que refletem a luz de acordo com a lei da reflexão. Essa lei diz que o raio de luz incidente, o raio refletido e a normal à superfície refletora, ou seja, uma linha perpendicular à superfície do espelho, estão contidos no mesmo plano. Ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. O ângulo entre o raio de luz incidente e a normal é chamado de ângulo de incidência. E o ângulo entre o raio de luz refletido e a normal é chamado de ângulo de reflexão. Para espelhos planos, esses ângulos eles são iguais. Imagens formadas por espelhos planos. Quando um objeto é colocado diante de um espelho plano, a imagem formada é virtual, direita e possui o mesmo tamanho que o objeto. A imagem está localizada atrás do espelho, a uma distância igual à distância do objeto em relação ao espelho. Associação de espelhos planos. Ao colocar dois ou mais espelhos planos em um arranjo, a reflexão sucessiva de imagens pode ocorrer. A imagem formada por um espelho atua como objeto para o próximo espelho na sequência. Número de imagens formadas. Nós temos dois espelhos, o espelho é 1 e o espelho é 2, que eles estão sob um ângulo alfa. Para acharmos o número de imagens formadas, temos a seguinte fórmula. O número de imagens formadas é igual a 360 graus divididos por alfa menos 1. Então, a parte muito importante que tem que ficar bem frisado é que 360 dividido pelo ângulo de abertura alfa tem que dar um número inteiro. Vamos entender o significado de caráter enantiomorfo. O termo enantiomorfo no espelho plano refere-se a uma propriedade de certos objetos ou estruturas que são simétricos em relação a um plano do espelho, mas não podem ser sobrepostos por rotação. Em outras palavras, um objeto enantiomorfo no espelho plano é idêntico à sua imagem especular, quando vista em um espelho, mas não pode ser transformada em si mesmo apenas girando. Então aqui nós temos um espelho plano, temos um objeto e esse objeto reflete no espelho a sua imagem. O que percebemos é que existe uma imagem invertida. O objeto ele aparece no seu polegar à direita e a sua imagem no seu polegar à esquerda. Mesmo que gire, o que vai acontecer é que eles não são sobreponíveis. Zona morta. A zona morta é o nome dado à região do espaço tal que qualquer fonte de luz dentro desta ou imagem formada nesta região não servirá como objeto nem para E1 e nem para E2. Podemos dizer que a zona morta é uma região atrás de ambos os espelhos, ou seja, tomando o nosso sistema de coordenadas, a região entre 180 graus e 180 mais alfa. É importante notar isso, pois no processo de geração de imagens
chegaremos em imagens nessas zonas que não podem ser utilizadas como objeto ou podemos obter imagens que não existem. Temos nessa animação dois espelhos planos. O espelho é 1 e o espelho é 2 em uma abertura de 90 graus. A fórmula para encontrar o número de imagens em uma associação de espelhos planos é N é igual a 360 graus divididos pelo ângulo de abertura menos 1. Temos aqui como objeto o braço direito e o ângulo de abertura 90 graus. Assim, parcialmente, 360 dividido por 90 é igual a 4. O que isso implica? Vamos refletir a imagem do espelho E1 do braço direito. Nós vamos encontrar, em função do caráter enantiomorfo, um braço esquerdo, ou seja, uma imagem invertida. Vamos prorrogar o espelho E2 e vamos refletir o braço esquerdo da imagem primeira. Encontraremos do outro lado um braço direito invertido. Agora nós vamos refletir o braço direito no espelho E2. Encontraremos do outro lado como imagem o braço esquerdo em função do caráter enantiomorfo. Assim, nós vamos prorrogar agora o espelho 1 e refletir a imagem do braço esquerdo, ou seja, a terceira imagem, e vamos encontrar o braço direito. O que isso significa? Que a segunda imagem do espelho E1 e a quarta imagem do espelho E2 são iguais. Por isso que nós chamamos essa área de zona morta, porque as duas últimas imagens são coincidentes, dando origem a uma só, que se formam nesta zona. Em função disso, podemos dizer que temos duas imagens em uma só. Então, na realidade, o número de imagens formadas pelo espelho plano é 360 dividido por 90, que dá 4, menos 1. Então, o total de imagens que são formadas são 3 imagens. Plano bissetor. O plano bissetor é uma linha ou plano que divide um ângulo ao meio, criando dois ângulos iguais. Em relação aos espelhos planos, o plano bissetor é uma linha imaginária que divide o ângulo formado entre dois espelhos planos em dois ângulos iguais. Temos aqui nessa animação dois espelhos planos, E1 e E2, com um ângulo de abertura alfa. Sabemos que, para se calcular o número de imagens produzidas por uma associação de espelhos planos, a fórmula é N é igual a 360 graus dividido pelo ângulo de abertura menos 1. Porém, temos duas considerações a tratar. Sabemos que, com esta constante 360 graus menos o ângulo de abertura, se ela for par, use e abuse sem se preocupar com a posição do objeto, porque em qualquer posição serão encontradas as N imagens procuradas. Entretanto, se essa constante for ímpar, só utilize se o objeto estiver situado no plano bissetor, que é essa linha imaginária que divide o ângulo de abertura em duas partes. Então, o objeto só poderá transitar nesta linha imaginária chamada plano bissetor. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.